Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Lembra no segundo vídeo do canal que a gente mostrou como restringir dados de uma célula e colocar tipo como se fosse listinha dentro de uma determinada célula? Não? Então volta lá e assiste. Para você que já assistiu, uma das coisas bem legais que dá para fazer no Excel é fazer uma lista a partir de uma outra determinada lista. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo hoje, que é a chamada validação em cascata. Então, toca a vinheta, hoje estou aqui uniformizado. Um abraço novamente aí pro pessoal do Ano Lula, lá da Exalc. Beijão pra todo mundo. Então hoje temos aqui uma base de dados com diferentes tipos de produtos. Colocar aqui a lista em tipo é batata, né? Quer dizer, batata não, vai ser frutas, legumes ou verduras. Você vai selecionar aqui a célula A2, vai vir em dados, validação de dados, vai abrir aquela nossa famosa tela, onde está o critério de validação qualquer valor. Eu vou colocar uma lista aqui, ó, e aonde está a lista dessas informações? Frutas, legumes e verduras. Em seguida aqui, ó, pode dar um ok e vou dar um ok novamente. Isso a gente já aprendeu como restringir valores aí dentro da célula. Então, a hora que ele seleciona aqui, ó, vai aparecer frutas, legumes ou verduras, beleza? Para que eu coloque uma validação que dependa dessa célula, primeiramente eu vou ter que utilizar um recurso em paralelo, que é o gerenciador de nomes no Excel. Vocês concordam comigo que se eu selecionar aqui de abacate, ó, der um Ctrl Shift para baixo para ir até o último valor da base, essas informações aqui, elas referem-se a frutas. Então vai de abacate até ugly aí. Vai saber o que é o tal do ugly, mas eu peguei essa base de dados aí de algum lugar que eu não me lembro. Então como é que a gente nomeia um determinado intervalo de dados? Tá vendo essa caixinha aqui em cima, onde está o A5? Com a seleção de A5 até a célula A alguma coisa que eu não lembro o que é, você vai vir aqui, escrever frutas e vai dar um Enter. Automaticamente agora, a hora que eu seleciono esse intervalo de dados, o computador está travando, aqui em cima vai aparecer frutas. Esta é a melhor forma, Botão, de se nomear o intervalo? Não, porque quando eu faço isso, você está digitando a informação. Toda vez que você digita, você está sujeito a erros, e aí não vai ter uma correta correspondência. Se você vir aqui, selecionar esta base de dados, que no caso aqui vai da B2 até a B26, vir aqui em fórmulas e definir nome, tá vendo aqui, pessoal? Ó, você pode nomear esse intervalo. Legumes. Novamente eu estou digitando, não é a forma mais correta, já vai estar o intervalo pré-selecionado, que você pode eventualmente colocar um determinado comentário aí, e eu vou colocar aqui, ó, refere-se, pelo amor de Deus, refere-se, opções, legumes. Beleza, o que é legal agora? Se você vir aqui em uma determinada célula, colocar aqui, ó, igual, legumes, olha lá que ele já apareceu junto com o conjunto das fórmulas, o rótulo que você colocou com o comentário. Então se você selecionar igual legumes, automaticamente ele já vai selecionar o intervalo de dados. É outra forma de você nomear o intervalo de dados e colocar aí um determinado comentário para apoiar na utilização de fórmulas. E a última forma que eu gosto, né, porque eu diminuo a quantidade de erros possível, principalmente a digitação, é a seguinte, ó, selecionar todo o meu conjunto de dados. Então vou pegar aqui desde a parte de rótulos até a parte de baixo, ó. Vou vir aqui em fórmulas novamente, criar a partir de seleção, tá vendo? Ele vai abrir essa tela assistente, ou seja, criar nomes com bases em valores na. Se a sua base está padronizada e a primeira linha da sua coluna refere-se a um rótulo, ele vai entender que essa linha superior, no caso a célula C4, é o rótulo de toda essa base. Então ela vai dar o nome para toda essa base de verduras, tá? Eu vou dar um ok, beleza? Então no caso aqui eu fiz 3 diferentes formas de se nomear, de se atribuir nome a um determinado conjunto de células. Se você quer fazer algum tipo de correção ou quer resselecionar o intervalo que você escolheu previamente, basta você vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, ó, eles já vão estar aqui, aí você pode editar, reselecionar, faz o que você quiser. Beleza? Como é que nós vamos colocar essa lista dependendo da outra então? Deixa selecionado aqui, você vai clicar aqui na célula onde você quer colocar a validação, vai vir em dados, validação de dados, aquela mesma ladainha que a gente já falou anteriormente, vai colocar lista e agora é que vem o pulo do gato. Você não vai colocar nenhum tipo de lista diretamente aqui, porque senão vai dar pau.
Se você tentar, pode ficar à vontade. Você concorda que, à medida que eu coloco a palavra frutas aqui, indiretamente, como eles estão nomeados, eu estou falando do intervalo que vai de A5 a A alguma coisa? Da mesma forma que, se eu colocar aqui legumes, ele vai falar que é da B5 até B, a célula que eu selecionei e nomeei previamente. Prestar atenção na palavra que eu falei? Indiretamente. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar a célula A2, que é onde vai ter a referência da sua seleção, e antes dela, né, você vai colocar aqui, ó, uma função bem legal do Excel que se chama indireto. Olha lá. E vai abrir e fechar o parênteses. Ou seja, quando eu fizer a seleção dentro da célula A2, indiretamente eu vou estar me referindo ao intervalo respectivo que eu nomeei. Vamos ver se deu certo então, ó. Tá selecionado frutas, quando eu clicar aqui, ó, só vai aparecer as listas de frutas. Se eu trocar frutas por legumes, automaticamente vai aparecer aqui abóbora, abobrinha, alho, berinjela, beterraba. E se eu trocar aqui, evidentemente, para verduras, vai aparecer a lista respectiva de verduras. Então, com isso, eu crio uma lista dinâmica, uma lista dependente, uma validação em cascata, como tecnicamente o pessoal gosta de chamar. Para inserir, deu uma cuspida agora maravilhosa. Para inserir valores na sua base, vai na mesma forma que a gente colocou no anterior. Vamos supor aqui que eu vou inserir uma verdura que se chama botão, tá? Então eu clico no meio da base, inserir, vou deslocar minha célula para baixo, ó, e vou colocar aqui a verdura que se chama botão. Automaticamente o meu intervalo já correspondeu. Espero que vocês tenham gostado. Dá um link aí, dá um curtir, me curte lá no Instagram, @botão do Excel. E é isso aí. Um beijo, muito obrigado e até a semana que vem. E o curso está com inscrições abertas, vai aparecer aqui embaixo porque, sinceramente, eu esqueci a data agora. Um abraço, até a semana que vem, botãozinho na área.